Olá, estamos de volta para mais um módulo e dessa vez nós vamos falar sobre cabelo e maquiagem. Começando por eles, né, que são o tópico mais comentado, mais perguntado pelas mulheres, que são os cabelos. São a moldura do seu rosto e muito importante. Eu diria que estão no top ali no ranking de coisas mais importantes realmente na sua imagem pessoal, porque eles estão aqui, né, fazendo realmente a moldura do seu rosto. E o seu rosto é a parte de você que mais se comunica, que mais interage socialmente. Então, os cabelos precisam estar estrategicamente comunicando aquilo que você quer. Então, vamos lá. Mais uma vez, voltando ali para aquele tema das linhas e das formas. Sim, o cabelo também vai comunicar a depender das linhas e formas presentes nele. Quanto mais linha reta tiver nesse cabelo, mais força, poder, formalidade, seriedade ele estará comunicando. Claro que estamos falando do cabelo de forma isolada. Se você tiver, por exemplo, com um look lá todo delicado, leve, cheio de linhas curvas e com um cabelo muito liso, no todo, você não vai estar comunicando tanta força, poder e seriedade dessa forma. Mas o cabelo vai estar ali dando um equilíbrio, trazendo um pouco mais de autoridade, né, de poder para a sua imagem, mas não vai ter esse poder todo de comunicar isso de forma geral. Ele vai dar um toque para que você possa transmitir aquela mensagem. Quanto mais linhas diagonais inclinadas, mais ele vai estar comunicando dinamismo, movimento, modernidade. Ainda um pouco de força, né, poder, impacto, mas menos do que nas linhas retas. Já o cabelo com muitas curvas, cachos, volume, ele vai trazer um pouco mais de acessibilidade e delicadeza a esse rosto, tá? Agora, se os cachos forem mais abertos e mais caídos, vai trazer mais feminilidade, delicadeza e leveza ainda. Já se forem cachos mais fechadinhos e mais volumosos, ele vai trazer um pouco menos de acessibilidade do que os cachos mais abertos, porque ele também transmite mais poder e modernidade. Quando eu falo de um cabelo com linhas retas, eu estou falando, por exemplo, de um cabelo muito liso, com um acabamento muito liso, ou de um corte realmente mais reto, que traz as linhas retas aqui também na frente, né, um corte mais reto, de um penteado com um acabamento também mais reto, mais clássico assim, com um repartimento aqui, essa linha reta aparecendo. Esse é um cabelo que traz linhas retas, que transmite esse poder, essa força. Já o cabelo com linhas diagonais, né, são aqueles cabelos que possuem, por exemplo, franjas na diagonais, na lateral, um cabelo mais jogado para o lado, um corte com mais assimetria, como por exemplo um long bob, que ele aqui é mais longo, atrás é mais curto, fazendo essa linha diagonal. E aí vai transmitir essa modernidade, esse dinamismo, esse movimento. E já um cabelo com linhas curvas seria um cabelo mais ondulado, mais cacheado, um corte mais arredondado, como aquele chanelzinho aqui, ou para quem tem um cabelo mais crespo ou cacheado, aquele realmente um black power, por exemplo, um cabelo com um corte mais arredondado. Então, como você pode perceber, essa questão das linhas no cabelo vale tanto para cortes, quanto para acabamentos, quanto para penteados. Então, um corte mais reto, ou mais anguloso, ou mais arredondado, vai transmitir coisas diferentes. Assim como um cabelo mais liso, mais ondulado ou mais cacheado também. Então, como eu já mencionei aqui, a forma como você reparte os seus cabelos também vai fazer diferença na comunicação da sua imagem. Cabelos repartidos ao meio, que trazem essa linha mais reta, vão comunicar mais força, poder, formalidade. Já quando ele é jogado de lado, por exemplo, que ele não mostra muito essa divisão, né, essa repartição do cabelo, ele vai suavizar essa imagem, trazendo mais feminilidade, delicadeza e até mesmo sensualidade. Falando agora dos comprimentos dos cabelos. Aqui nós voltamos para aquele conhecimento lá sobre o inconsciente coletivo. Pois antigamente, mulheres que tinham o cabelo grande,
era um indicativo de que elas tinham muita riqueza, assim, tinham um poder aquisitivo alto, pois significava que elas tinham pessoas para cuidar dos cabelos delas. Além de que, também significava que ela era uma mulher que se preocupava em cuidar da casa, cuidar dos filhos, era uma mulher mais dependente. Por esse motivo, o cabelo longo, ele vai comunicar exatamente isso: feminilidade, doçura, dependência, delicadeza e suavidade. Porém, se ele for longo demais, pode comunicar conservadorismo e resistência a mudanças. Quanto aos cabelos curtos, devido às guerras, do início do século XX, as mulheres precisaram ocupar vagas no mercado de trabalho que estava desfalcado. E aí, pensando nessa praticidade e também na necessidade de se igualar aos homens, preferiram realmente encurtar os cabelos, cortar, deixar mais curtinho. É daí que vem essa questão da comunicação do cabelo curto, que vai trazer muito mais independência, força, poder à sua imagem. O cabelo curto também irá comunicar ousadia e praticidade. Quanto mais curto ele for, mais essas mensagens serão transmitidas. Porém, é importante tomar cuidado, pois algumas mulheres cortam o cabelo mais curto na intenção de comunicar força, poder e acabam tendo o resultado contrário. Isso ocorre por conta do formato de rosto e tipo de corte. Então, uma mulher que já tenha traços muito arredondados, características mais femininas, se ela fizer um corte também arredondado e com as bordas, as pontas dos cabelos voltadas para dentro, elas vão estar enfatizando essas características mais delicadas, mais suaves e femininas delas. Então, o efeito aí vai ser contrário. Ao invés de estar transmitindo mais força e poder, ela só vai estar realçando essa mensagem de suavidade e delicadeza que ela já transmite. Nesse caso, o ideal é fazer um corte mais assimétrico, com camadas, para trazer essas linhas mais diagonais e contrastar com essas formas já presentes no rosto. Franjas laterais longas também ficarão muito bem nesses rostos mais arredondados. E agora sobre o comprimento mediano. Ele vai comunicar elegância, modernidade e sofisticação. Com relação aos penteados, como eu já mencionei aqui, aqueles que trazem mais volume, mais linhas curvas, despojadas, vão comunicar mais acessibilidade. E dependendo do conjunto, um pouco mais de informalidade, casualidade. Já aqueles que trazem linhas mais retas, mais definidas, um penteado mais limpo mesmo e clássico, ele vai comunicar muito mais força, formalidade, seriedade. De modo geral, coques e rabos de cavalo baixos, principalmente se estiverem repartidos ao meio e alinhados, irão comunicar muita força, poder, seriedade, sofisticação, autoridade e distanciamento. São excelentes para serem utilizados em ambientes mais formais e para transmitir aquela competência e autoridade. Penteados semi-presos, ou até os que são mais presos mesmo, mas têm fios soltos, são mais desalinhados, ondulados, irão transmitir muita feminilidade, jovialidade, extroversão e acessibilidade. Os coques altos irão comunicar mais sensualidade e feminilidade. Já o rabo de cavalo alto vai comunicar mais jovialidade. Os cabelos que são soltos e repartidos ao meio, normalmente essa frente aqui por trás da orelha, eles vão comunicar mais sensualidade e feminilidade. Já os laterais, por serem assimétricos, vão comunicar dinamismo e modernidade. Mas como nada na imagem pessoal é absoluto, imagine, por exemplo, um coque baixo, porém com alguns fios soltos, ondulados, mais despojado, de repente até com um acessório no cabelo, mais feminino, delicado, como flores ou algo assim. Ele não vai transmitir tanta seriedade e formalidade. Irá continuar transmitindo elegância e sofisticação, porém com mais doçura e feminilidade por conta das linhas curvas e do despojamento. Da mesma forma que um rabo de cavalo baixo
Porém, se ele for mais ondulado, despojado, ele continuará transmitindo muita elegância e sofisticação, porém com mais feminilidade e acessibilidade. Já um rabo de cavalo alto, se estiver com os fios bem alinhados, repartido ao meio, e o rabo de cavalo liso, ele irá transmitir essa jovialidade, porém com mais força e poder. Então, assim como a relação da sua roupa com os acessórios, é muito importante você saber equilibrar, caso você queira transmitir autoridade com acessibilidade. Aí você vai ver um penteado que transmita mais essa força, porém você pode jogar um pouco de despojamento ou de ondas nele. Já se você quiser ir só para o caminho realmente da força, do poder, da autoridade, você já vai só no repartido ao meio, nas linhas retas. É uma questão realmente de você saber equilibrar, dosar e entender o que é que você vai estar comunicando. Sem esquecer que, mais uma vez, o cabelo ele não comunica sozinho. Então, você precisa ver como está a sua maquiagem, como está a sua roupa, os seus acessórios, para que tudo esteja alinhado. Outra questão com relação aos cabelos que influencia muito na sua imagem pessoal é a cor dele. Lembra que você identificou qual é o seu contraste natural? Então, o contraste é a primeira coisa que nós vamos avaliar. Quanto maior for o seu contraste natural, mais poder, força, impacto e distanciamento você transmite. Quanto menor for o seu contraste natural, mais doçura, leveza, suavidade você vai estar transmitindo através da sua imagem. Já o contraste médio, ele comunica muita elegância, sofisticação, refinamento e um pouco de poder, porém menos do que o contraste alto. Para obter harmonia com a sua imagem, é muito importante que você repita o seu contraste natural. Porém, se você quiser ter uma imagem disruptiva e impactante, você pode alterar o seu contraste, clareando ou escurecendo o seu cabelo. É tudo uma questão de estratégia. Quanto à cor do seu cabelo, a que mais vai te valorizar vai depender da sua coloração pessoal. Peles de subtom frio ficam melhores com loiros mais acinzentados, ruivos mais avermelhados, rosados ou num tom assim mais de marsala. E o preto também ficará bem nessas peles mais frias. Porém, vai depender da profundidade. Então, o preto normalmente fica melhor em cartelas de inverno. Já para quem possui a pele com subtom mais quente, o loiro seria mais dourado, amarelado. O ruivo mais alaranjado ou em tons de cobre. E para um tom mais escuro, o ideal seria um castanho escuro amarronzado. Quanto à comunicação, vai ser muito semelhante ao que falamos lá na aula de psicologia das cores. Então, cabelos mais escuros irão comunicar muito mais autoridade, força, poder, impacto e seriedade. Esse cabelo mais escuro, se ele tiver numa pele clara, ele vai formar um contraste mais alto e também pode transmitir um pouco mais de distanciamento. Já os cabelos claros, como o loiro, ele vai comunicar muito mais simpatia, jovialidade, acessibilidade, leveza e suavidade. E a depender do acabamento dele e de todo um conjunto, também pode comunicar sensualidade. Já os cabelos ruivos, eles irão comunicar criatividade, dinamismo, modernidade, otimismo e bravura. Já os cabelos naturais, eles comunicam harmonia visual. Afinal de contas, todo mundo fica bem com o cabelo no tom natural. Ainda que nem sempre seja a melhor opção, mas todo mundo fica bem. Eles também comunicam praticidade. O grisalho, ou o branco, comunica suavidade, maturidade, experiência, segurança e sabedoria. Os cabelos em tons médios vão comunicar muita elegância, sofisticação e refinamento. E por último, os tons coloridos, que vão transmitir muita criatividade, jovialidade, ousadia e quebra de padrões. Caso você queira mudar o tom do seu cabelo e ainda assim permanecer com harmonia no seu visual, o ideal é que a sua raiz continue aparecendo bem esfumada ou que ela altere apenas até 2 tons acima ou abaixo do tom natural.
Mais do que isso, já altera o seu contraste. Já o reflexo, ele pode ser até 4 tons acima ou abaixo do seu tom natural de cabelo. Vamos falar agora das franjas. Lembra que lá na aula de visagismo você aprendeu sobre os 3 terços da face? Então, o terço superior, ele indica como você lida com o seu intelecto e com os seus pensamentos. Quando você corta a sua franja, principalmente se for mais curta, você estará cobrindo em parte ou completamente esse terço do intelecto, dando destaque ao terço central, que é o das emoções. É por isso que, na maioria das vezes, você fica com aquele aspecto de delicadeza, feminilidade, mais suavidade e fragilidade. Afinal de contas, você vai estar dando ênfase ao seu lado mais emotivo. Então é importante observar algumas questões antes de cortar a franja. A primeira delas é: você possui mais essência feminina no seu rosto ou você possui muita essência masculina? Se você possui mais essência feminina, a franja possivelmente irá combinar com você. Já se você possui muitas linhas retas no seu rosto, muita força nele, mais essência masculina, essa franja irá contrastar com a sua beleza. Observe também se você tem espaço no seu rosto para a franja. Algumas mulheres possuem a testa muito curtinha, e aí fica difícil da franja ter um caimento bonito e harmonizar. Para identificar esse espaço, você pode utilizar os seus dedos. O ideal é que na sua testa caibam 4 dedos seus. Do contrário, você pode usar a franja lateral ou cortininha e de preferência num comprimento um pouco maior. Outro ponto muito importante é o seu nariz. Você gosta e quer dar destaque a ele ou você prefere disfarçar? Ele é mais pronunciado e largo ou mais simétrico e proporcional? Quando você corta a franja e esconde em parte ou totalmente aqui o terço do seu intelecto, esse terço central é o que fica mais em evidência, destacando assim o seu nariz. É claro que eu precisaria realizar uma análise visagista em você mais aprofundada para poder indicar qual o comprimento, qual o estilo de franja mais ideal para você. Mas você já pode ter uma boa ideia analisando essas 4 coisas, que são a essência do seu rosto, se é mais masculino ou feminino, o espaço para a franja, a sua intenção de imagem e o seu nariz. Lembrando que aquele conhecimento das linhas também vai ser utilizado aqui na franja. Então, a franja mais reta vai transmitir mais dureza, mais força. A franja lateral vai dinamizar você, trazendo um movimento. A franja, quando ela tem um topete, quando ela é mais alta, transmite muito poder. E quando ela é mais longa, principalmente se tiver um pouco de ondas, ela vai trazer essa sensualidade e feminilidade para o seu rosto. Agora, nós vamos para o tema maquiagem. Assim como os cabelos, ela terá o poder de realçar ou suavizar determinada intenção de imagem, assim como a beleza já existente no seu rosto. Então, por exemplo, maquiagens mais leves, sem tanto contraste, associadas a um look mais formal, com linhas mais retas, irá trazer a leveza necessária para continuar transmitindo poder e força nessa imagem, porém sem distanciamento. Caso a intenção seja realmente transmitir essa força e esse poder, a maquiagem mais contrastada, mais escura, irá causar esse impacto e realçar essa mensagem. Então aqui voltamos para o mesmo pensamento que viemos falando. Quanto mais contraste, mais poder e impacto. Quanto menos contraste, mais leveza e acessibilidade. Já a maquiagem médio contrastada, ela irá comunicar muita sofisticação. E ela fica ali no meio termo, comunicando ainda poder, porém menos do que na de alto contraste, e também comunicando acessibilidade, porém menos do que na de baixo contraste. Então, o mesmo conhecimento das linhas também será aplicado aqui. Linhas retas e angulosas irão comunicar muito mais força e impacto, e as linhas curvas, muito mais suavidade e delicadeza. Logo, se você unir as linhas retas e angulosas de um delineado gatinho, por exemplo,
Com um batom escuro para subir o seu contraste, você estará comunicando muita força e muito impacto. É por isso que normalmente as pessoas preferem pesar no olho e aliviar mais na boca, ou o contrário, um batom escuro com um olho mais claro, para ter esse equilíbrio. Porém, isso não é uma regra. Você pode pesar nos dois para realmente causar esse impacto, ou também trazer suavidade nos dois. Vai aí muito da sua intenção de imagem. Um ponto muito interessante com relação à maquiagem é que quanto mais clara e suave ela for, mais credibilidade e verdade você estará transmitindo. É como se você estivesse mostrando a sua verdadeira face, sem usar máscaras, sem esconder nada, mesmo que esteja escondendo tudo. Delineados gráficos costumam transmitir impacto, criatividade e ousadia, principalmente se eles forem coloridos. Com relação às cores na maquiagem, os tons neutros vão transmitir muito refinamento, sofisticação e elegância. Se você possui um subtom de pele mais quente, os tons amarronzados ficarão ótimos em você. Já se o seu subtom for frio, prefira os mais rosados, que vão te valorizar mais. Os tons coloridos vão transmitir muita criatividade e ousadia. Agora que você já entende o que cada maquiagem e cada cabelo comunica, na próxima aula nós vamos ver o visagismo aplicado a eles.